Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês no GoRN, falar sobre empreendedorismo universitário aqui no Rio Grande do Norte. O que é que o Movimento Empresa Júnior tem feito nos últimos 10 anos com a federação, mas também com as empresas júniores há mais de 30 anos aqui no estado. Já me apresentando de forma breve, eu sou Beatriz, sou presidente executiva da RN Júnior, a Federação das Empresas Júniores aqui no nosso estado. Mas, sobre a gente falar sobre educação universitária, sobre empreendedorismo universitário, eu começo com uma fala da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que diz que se o Brasil se tornar a primeira potência sem uma grande universidade de ponta no mundo, seria o primeiro caso na história de um grande país. E muito nesse cenário que o Movimento Empresa Júnior, há mais de 30 anos no nosso país, ele tem se proposto a trabalhar a postura empreendedora, aumentar a competitividade das empresas e fazer com que as universidades elas sejam mais empreendedoras. E entrando nesse viés, a gente traz, enquanto movimento, o que é que a gente tem se proposto a fazer nos últimos anos. Então, a gente acredita que formando por meio da vivência empresarial, a gente vai estar formando empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Vocês podem estar perguntando, Beatriz, como vocês conseguem estar fazendo essa vivência empresarial? Quem são esses empreendedores que vocês trabalham todos os dias? Então, falando de vivência empresarial, de empreendedores, que são os universitários, são as pessoas que estão dentro de instituições de ensino superior, que todos os dias têm a sua questão teórica, mas como a gente vai colocar isso em prática? Então, muito por desafio de mais de 30 anos que veio lá da França, a gente viu que dentro das universidades elas poderiam ser mais práticas, colocar em prática o que se aprendia na sala de aula. E quando chegou no Brasil, teve uma grande adesão do que tem feito tanto sucesso nos últimos anos. E o porquê que isso tem dado tão certo e por que a gente tem que trabalhar a postura empreendedora no nosso país. Muito porque a gente acredita que aplicando na prática, colocando em prática todos esses conhecimentos que são adquiridos dentro da sala de aula, a gente consegue fazer uma sociedade muito mais capacitada, comprometida, por entender o que é que se pode fazer com tudo que se aprende dentro de uma sala de aula. O que é que eu quero dizer com isso, Beatriz? Falando das 10 habilidades do futuro que serão mais requisitadas no mercado de trabalho, a gente encontra inteligência emocional, pensamento crítico, habilidade tecnológica, adaptação, criatividade, os 10 pontos que estão na tela aí para vocês. E dentro da vivência de estar em uma empresa júnior, estar trabalhando dentro da universidade essa cultura, a gente consegue estar abarcando 8 desses 9 pontos. Como que a gente faz isso? A gente trabalha hoje dentro das universidades com um espaço amostral de sua maioritariamente sendo composto por jovens de 18 a 24 anos, que muitas vezes assumem essas atribuições, responsabilidades muito jovens, de estarem liderando organizações, de estarem liderando times, e para isso é necessário ter muita inteligência emocional, que é essa adquirida no dia a dia da empresa júnior. Falando também sobre o pensamento crítico, ao estar em cargos de liderança formal, a gente consegue estar trabalhando que eles terão que tomar muitas decisões, ter julgamento, pensamento crítico, que entra no segundo e no sétimo ponto. A adaptabilidade, muito pelo novo normal, que a gente tem falado desde o início da pandemia, a gente vê que é necessária essa adaptabilidade, essa flexibilidade de estar trabalhando, e para isso a gente precisa de muita criatividade. 2020 nos propôs isso, 2021 também tem nos proposto sermos mais criativos, sermos mais adaptáveis, e para isso a gente também consegue estar liderando muito melhor. São jovens esses que estão nas empresas juniores que têm adquirido essa habilidade de liderança por estarem liderando. Então, para além dos livros teóricos, eles têm colocado em prática e se desafiado muito com colaboração e a necessidade de uma alfabetização em dados. Então, a gente falando para pensar que muitos dos temas que vocês vão estar aproveitando no GoRN, a gente vê que há necessidade, o mundo contemporâneo, o mundo pós-pandemia, tem necessidade de ter mais inteligência de dados para tomada de decisão. Então, dentro das empresas juniores, dentro do movimento Empresa Júnior, que está inserido nas instituições de ensino, a gente tem muito trabalhado em cima disso. Mas, para além disso, a gente trabalha também com resolução de problemas complexos. Bia, como assim resolução de problemas complexos? Vocês estão dentro da empresa júnior, são voluntários em sua totalidade, as pessoas que estão em empresas júniores são
em sua totalidade, universitários. E como assim os projetos que vocês fazem? Quem são as pessoas que vocês atendem? São pessoas reais, com problemas reais, que a gente quer colocar soluções, resolver esses problemas de formas muito práticas. E isso eu trago muito para vocês a questão de um projeto que foi executado lá em 2017, mas virou case nacional e veio do Rio Grande do Norte. A Ambev, junto com a Brasil Júnior, lá em 2017, lançou o Desafio AMA, que é o Desafio Água Mineral Ambev, em que uma empresa júnior do nosso estado ganhou a nível nacional, que é a CIA Júnior, que é da Engenharia de Aquicultura, onde eles criaram um protótipo de aquaponia para estar conseguindo reduzir o gasto de água no semiárido nordestino, e essa primeira versão foi aplicada lá no Ceará. Então, a gente viu que nesse momento, o Movimento Empresa Júnior, a cultura de ser mais empreendedor nas instituições, conseguiu que jovens universitários propusessem soluções reais para uma dor que não é só de hoje, de muito tempo atrás, da nossa sociedade, de fato, questão do gasto de água. Para isso, também, a gente fala de evasão de cursos de graduação. O que é que tem a influência direta da postura empreendedora com a evasão de cursos na graduação? Quando a gente para pensar e foi questionar essas pessoas que estão há tanto tempo, e até há pouco tempo, há mais de 6 meses, acabaram de entrar na empresa júnior, quais as razões que eles têm, o porquê de estar ainda na instituição. A gente viu que em 2020, muitos jovens, por N razões, saíram dos seus cursos de graduação, por não adaptarem-se ao EAD, por questões financeiras, por N motivos. E ao questionar, a gente viu que 20% deles viu que uma das motivações de estar ainda na instituição de ensino superior era a empresa júnior, por conseguir estar colocando em prática, por olhar também como o reconhecimento da instituição, a remuneração profissional, e outras motivações foram que mantiveram muitas dessas pessoas na última pesquisa que foi rodada em 2020. No final de 2020, essa pesquisa aconteceu. E a gente viu que, com tudo isso, a gente consegue fazer uma juventude muito mais capaz, muito mais compromissada. Mas, Beatriz, de onde que a gente consegue parar para olhar quem são esses empreendedores comprometidos e capazes que vocês estão entregando para o mercado? Então, muito pensando nisso, o Movimento Empresa Júnior se norteia por alguns pilares, sendo 4 deles. Então, a gente acredita em um Brasil mais competitivo, com empresas melhores, governos melhores, universidades melhores. Como assim? A gente falar de empresas melhores, a gente fala das empresas que foram atendidas pelo Movimento Empresa Júnior. Então, eu da minha empresa Júnior atendo uma micro pequena empresa, uma grande corporação, uma indústria, e nesse momento a gente consegue fazer com que elas sejam mais competitivas por estarem mais bem capacitadas. Ao falar de governos melhores, a gente hoje em dia já tem bandeiras muito claras do que a gente defende, de ser um Brasil mais empreendedor, onde a juventude esteja mais capacitada no mercado de trabalho, em que empresas sejam mais competitivas, então trabalhar o empreendedorismo, e um Brasil mais educador, com uma educação que empodera as pessoas. E falando de um Brasil mais educador, é um dos pilares do que a gente acredita, porque é por meio da educação que a gente vê que o Brasil pode ser um país melhor, porque é a educação que vai estar empoderando as pessoas a fazerem as mudanças necessárias. Que mudanças seriam essas? Então, todos esses pontos que foram falados anteriormente, a gente acredita que no momento que você cada vez se capacita mais, coloca mais em prática os seus conhecimentos, você consegue fazer com as suas proposições, as suas indignações, elas consigam ser colocadas em prática, sejam solucionadas por meio disso. A gente acredita também em um Brasil mais ético, uma sociedade íntegra e comprometida com a verdade, porque nada de basta somente ser educador, ser competitivo, se a sociedade não entender o seu papel de responsabilidade com essas mudanças e for íntegra o suficiente para que consiga fazer as alterações necessárias. E nesse sentido também, um Brasil mais colaborativo, em que todos esses atores integrados, empresas, governos, universidades, elas gerem micro-revoluções em todo o país, para que assim a gente tenha um Brasil mais empreendedor. Nesse sentido, lá em 2019, nasceu o ranking das universidades empreendedoras, na verdade foi a última versão, perdão. Lá em 2016, 2017, começaram a ser as primeiras versões do ranking, mas a última edição, que foi lançada em 2019, ela trouxe algumas reformulações, que foi de a gente estar olhando para 6
eixos temáticos, onde a gente fala que as universidades elas têm que trabalhar a extensão, a cultura empreendedora, o capital financeiro, infraestrutura, a internalização e inovação. Porque entendendo que não somente as empresas juniores têm um papel, não somente as incubadoras, todas elas têm que estar agindo de forma conjunta para que a instituição consiga propor entregar as melhores pessoas, entregar as melhores empresas para a nossa sociedade. Então, lá em 2019, aconteceu até o lançamento do ranking, tem dentro, vou estar compartilhando com vocês até pelo link do chat, o documento do ranking das universidades empreendedoras, como que ficaram ranqueadas as nossas universidades aqui no estado. Por conta disso, a gente vê que em nível nacional, quando a gente parou para olhar dentro das colocações e da análise desses dados, a UFRN ela ficou em 11ª colocação no ranking geral. Em todos esses eixos aqui anteriormente citados, a gente viu que conseguiria estar alavancando esses resultados. Quando a gente olha para o pilar de cultura empreendedora, a nível nacional, o NP foi a 3ª colocada no eixo de cultura empreendedora e primeira colocada no nível Nordeste nesse eixo. E ao falar também da UERN, no eixo de inovação na região Nordeste, nós somos o 3º colocado. Então já foram dados surpreendentes do ano de 2019, que muito nos alegram, de estar comemorando esses feitos junto às instituições, porque cada vez mais a gente consegue ver um resultado muito promissor que é reconhecido nacionalmente pelo nosso estado. Nesse sentido, quais são os resultados que a gente tem ao trabalhar cultura empreendedora dentro das instituições? Então, mais de 1.100 jovens que estiveram no Movimento Empresa Júnior durante esse ano, em mais de 24 cursos. Então, ao a gente olhar para esses jovens que estão dispostos em hoje 57 empresas juniores do nosso estado, em mais de 5 cidades, estando em Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Angicos, Caraúbas, Caicó, são jovens que estão tendo a oportunidade de estar trabalhando, tendo essa vivência prática ainda na graduação. E o que esses jovens fizeram durante esse período? Dentro do Movimento Empresa Júnior, todas as pessoas que trabalham aqui, elas são voluntárias. Então, todo o dinheiro que é faturado pelo meio de projetos, ele é reinvestido na educação empreendedora dos mesmos. Que educação seria essa? Para onde que vai esse dinheiro? Para capacitações dos membros, para a infraestrutura da empresa júnior, tanto em sede quanto no período remoto, em conseguir estar agregando no sentido de auxílio para, por exemplo, computadores, internet, capacitação para eventos que venham a profissionalizar eles. Então, mais de 2.500.000 reais que foram reinvestidos nessa educação empreendedora. Sendo feito também, que a gente para olhar, que foram mais de 1.700 projetos que foram vendidos para clientes de todo o país, mas vendidos por empresas juniores locais. E com isso, conseguiu atender de pessoas físicas a grandes corporações, não se prendendo somente a um tipo de escopo, a não somente um tipo de curso. Como eu disse anteriormente, são mais de 24 cursos que foram alavancados, que foram atendidos, que conseguem estar tendo essa vivência empresarial. Muito assim, a gente olha para o impacto. Enquanto o Movimento Empresa Júnior, a gente não tem somente a venda de projetos, somente a execução de projetos, que é muito importante, mas a gente tem um retorno de compromisso com a sociedade, com o nosso cliente, que são o cliente atendido, como também com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda de 2030, até 2030. Então, foram mais de 200 projetos que os clientes que responderam às pesquisas de satisfação disseram que responde a tradicional pergunta que muitos de vocês já devem estar acostumados a responder na final de uma compra, de algum atendimento, que é de 0 a 10, o quanto qual a chance de você indicar esse produto ou serviço para um parente, para um amigo. E mais de 200 projetos que foram finalizados nesse ano tiveram indicador com notas 9 ou 10, e também que impactaram pelo menos um desses objetivos. Então, falando sobre crescimento econômico, sobre saúde, sobre trabalho digno, sobre discrepâncias entre gêneros, eu não vou lembrar aqui todos os objetivos,
mas dentre eles a gente conseguiu fazer tudo isso. E outro resultado muito surpreendente, quando a gente olha, é que o Rio Grande do Norte, a nível nacional, é reconhecido como uma das federações com melhores resultados de empreendedorismo jovem no Brasil. No ano passado, nós recebemos o Evento Nacional das Empresas Juniores, em formato distinto, né, visto que é um evento que comportava 5.000 pessoas presencialmente, foi para o formato remoto, mas não perdeu sua magnitude. Então, mais de 7.000 pessoas estiveram olhando com seus olhos para o Rio Grande do Norte, de como nós trabalhamos com empreendedorismo para todo o Brasil, sentindo mais do calor do Rio Grande do Norte, mas também muito do calor do que é que a gente faz e por que a gente acredita tanto que o Brasil pode ser cada vez um país melhor. Então, há 5 anos, viemos sendo uma federação reconhecida por nível de alto resultado, sendo federação de alto impacto, em que as suas empresas juniores mais alcançam, que temos um crescimento constante de aumento de empresas juniores, e isso só é dado muito por colaboração. Colaboração das empresas juniores, das nossas instituições de ensino, já estamos presentes em 6 instituições de ensino aqui no estado, com 57 empresas juniores, com vários parceiros que nos têm, inclusive o Sebrae sendo um deles, que nos tem apoiado enquanto resultados práticos do que a gente tem feito. Porque muito disso a gente conseguiu dessa forma de fato, conseguir estar entregando empreendedores que são comprometidos, capazes de transformar o nosso país. Por trabalhar todos os dias, há mais de 10 anos enquanto federação, estou há 2 anos na Federação das Empresas Juniores, no ano passado enquanto coordenadora, esse ano enquanto presidente executiva. Acredito cada vez mais que por meio dos nossos valores, por meio do que a gente faz, a gente consegue estar formando um país melhor, um Rio Grande do Norte melhor, e deixo aqui à disposição de a gente estar conversando mais, de estar dialogando de como que a gente pode fazer cada vez mais essa conexão ser mais forte e esse impacto cada vez mais ser reconhecido a nível nacional, porque tem muito potencial ainda, tem muita coisa que pode ser feita. Então, é muito disso e muito obrigada.